Hoje é culto de missões e eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, em Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, eu quero ler os versículos 1 ao 10. Gálatas 6, 1 ao 10. Vamos lembrar algumas coisas de Deus para nós nessa noite. Gálatas 6, 1 ao 10. É um texto conhecido, ele vai falar de algumas responsabilidades da igreja. E Paulo lembra a igreja de Gálatas sobre isso. Gálatas 6 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não no outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Amém. Senhor, eu te dou graças pela palavra do Senhor, é bendita. Ensina-nos nessa noite no culto de missões, que seja um tempo de graça, um tempo do favor do Senhor. Faça-nos entender o que é a tua obra e aquilo que precisamos fazer. Eu oro em Cristo Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, por favor. Paulo passa da vida no Espírito no capítulo 5 e passa a falar aqui nesse texto sobre a ética do Espírito. Paulo aplica princípios práticos de como essa vida no Espírito funciona. A lei de Cristo se cumpre no amor, e a igreja é a comunidade do amor. Nós vamos ver dois pontos que dividem esse texto. Até o versículo 5, Paulo vai nos ensinar da igreja como uma comunidade que cura os feridos. E a partir do versículo 6, a igreja que ajuda a manter a obra de Deus. É isso que nós vamos ver, essa divisão aqui em duas coisas. Nós vamos ver a primeira, com a Bíblia aberta no texto. Primeiro, a igreja como uma comunidade terapêutica. Irmãos, escute isso aqui. A igreja recebeu o Espírito, nasceu do Espírito, anda no Espírito, é guiada pelo Espírito, produz frutos do Espírito e vive no Espírito, mas ela ainda não está no céu. Existe a terrível possibilidade de quedas e fracassos. Nós somos libertos da condenação e do poder do pecado, mas ainda não da presença do pecado. Todos nós estamos fadados, arriscados a cair. É por isso que esse texto vai nos mostrar que a igreja é uma comunidade que ajuda aqueles que caíram. É uma comunidade que põe remédio na ferida daqueles que caíram. Há 6 lições no texto e nós vamos vê-la todos juntos. Paulo vai linkar 6 coisas agora. A primeira, ele fala de uma queda repentina. Olha o versículo 1, ele diz: irmãos, se alguém foi surpreendido em alguma falta. O termo surpreendido aqui mostra para nós que não se trata de um caso de desobediência deliberada. Não houve um propósito maldoso antes da ação. Ele caiu, ele foi surpreendido pelo pecado. Já o termo falta aqui é um grego chamado paraptoma, que significa pisar fora do caminho, dar um passo em falso. Paulo diz aqui para nós que o pecado é um laço posto em nosso caminho, e todos nós precisamos vigiar para não cair nesse laço. Por isso que ele diz aqui no versículo 1, se alguém.
Isso inclui a todos que estão aqui nesse templo, sem exceção, sem acepção. Todos nós podemos ser surpreendidos pelo pecado, precisamos vigiar. Por isso Paulo diz em 1 Coríntios 10, 12: aquele que pensa estar de pé, veja para que não caia. Há terrenos escorregadios diante dos nossos pés, precisamos viver com discernimento e prudência, e fugir de toda a aparência do mal. Se alguém for surpreendido, nós podemos ser, qualquer um de nós precisamos viver atentos e vigilantes, para não cair nesse laço. Segundo lugar, ele fala agora de um confronto, só que não é um confronto qualquer, é um confronto amoroso com aqueles que caíram. Ele diz ainda: se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura, e guarda-te, para que não sejas também tentado. Neste confronto, Paulo traz 4 coisas, 4 perguntas. A primeira: quem deve lidar com aqueles que caem? Quem? Vós que sois espirituais. Quem são os espirituais? Os que andam com Deus, que vivem com Deus, que têm o Espírito e que produzem o fruto do Espírito. São esses que devem tomar a iniciativa e lidar com aqueles que foram surpreendidos pelo pecado. Vós que sois espirituais. O contexto, irmãos, nos mostra que Paulo está mais preocupado com aqueles que vão lidar com o caído do que a própria pessoa que resvalou os pés e caiu. Por quê? Porque lidar com a questão da disciplina na igreja sem total dependência do Espírito pode produzir mais doença do que cura. Quem deve lidar com aqueles que caem? Os espirituais. A igreja toda pode e deve ser espiritual. Todos nós. O problema é que nós não somos. Quem deve lidar com aquele que tropeçou e caiu? Os espirituais, diz Paulo. Segunda pergunta: o que deve ser feito com aqueles que caem? Corrige-o. Corrige-o. A única maneira de levantar aqueles que caíram em pecado é a confrontação, diz Paulo. É o confrontar, é ir até ele. A palavra corrige-o é catartizo no grego, significa pôr em ordem ou restaurar a condição anterior. Notem que a confrontação é para restauração e não para destruição. Nós precisamos levantar aquele que caiu. Corrige-o. Essa palavra catartizo no grego era usada nos nossos dias como no termo médico, como recolocar um osso fraturado na perna, é enfaixá-lo e colocá-lo de volta no corpo, porque alguém caiu e ele precisa de cuidados. A correção, irmãos, não é para destruição, é para restauração. É catartizo. Pegue esse irmão, enfaixe-o e coloque-o no corpo, corrige-o. Paulo põe sua ênfase não no castigo do faltoso, mas na sua cura. Na cura. É corrige-o. É claro que corrigir não é expor o faltoso ao ridículo. Vocês já imaginaram se José, quando deu-se a conhecer aos seus irmãos em Gênesis 45, 8, eles fossem pisar nos seus irmãos? Eles olharam no olho dos seus irmãos e diz: não fosseis vós quem me trouxestes para cá, e sim Deus. José não esmagou a cana quebrada. Imaginem vocês, se Jesus, ele já havia dito para Pedro em Lucas 22, você vai me negar 3 vezes. 3 vezes. E diz Lucas 22, 62, para mim esse é um dos textos mais profundos da Escritura. Quando ele negou Jesus 3 vezes, Jesus transpassou diante dele e olhou no olho de Pedro. Que olhar é aquele? Ele olhou fixamente no olho de Pedro, e Pedro chorou amargamente. O que Jesus fez em João 21? Ele xingou Pedro. Ele falou tantas coisas para Pedro. Não, ele não fez isso. Pedro, tu me amas?
apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Jesus investiu em Pedro, porque Pedro era discípulo dele. Nós precisamos investir em pessoas e não esmagar as pessoas. Corrige-o, enfaste-o e traga-o de volta. Terceira pergunta: como confrontar aqueles que caem? Com o espírito de brandura. Brandura. Irmãos, a confrontação àquele que caiu em pecado precisa ser com absoluto espírito de amor. Amor. A palavra brandura é praotes, que significa mansidão. Notem que aquele que caiu em pecado não pode ser confrontado de qualquer forma. Não é do jeito que você pensa, não é da forma que eu penso. Precisa ser com o espírito de brandura. A insensibilidade e a dureza não podem estar presentes no processo de confrontação. Não podem. Calvino disse que se um homem não foi bem sucedido em obter um espírito perdoador e gentil, ele não pode confrontar ninguém. Isso não está em nós, está nos brandos, nos doces. O que fazemos quando alguém vem a nós, aquela pessoa que caiu, o que nós fazemos? A jogamos para longe ou a abraçamos? É com espírito de brandura. Irmãos, a igreja não é uma comunidade geradora de traumas. Ela não é. Mas um lugar de cura e restauração. Todos aqueles que vêm quebrados, nós precisamos abraçá-los com espírito de brandura. Nós, todos nós, não somos um exército que executa os seus soldados feridos, mas tratamos deles com amor e com graça, daqueles que foram surpreendidos e caíram nas malhas insidiosas do pecado. Quarto lugar, que precauções devem ser tomadas ao confrontar aqueles que caem? Ele diz: e guarda-te, para que não sejas também tentado. Não é sem razão que Paulo muda do plural, vós, para o singular, e guarda-te. Uma pessoa só. Por quê? Algo simples. Ele dá vigor agora quando se dirige ao crente, individualmente, instando que ele cuide de si mesmo. Amados, aqui há algo perigosíssimo. O autoexame, ele só pode ser individual. Eu não posso julgar alguém que caiu, que Paulo diz: olhe a si mesmo, para que você não venha fazer aquilo que você está corrigindo no seu irmão. E guarda-te, para que você não sejas também tentado. Todos nós corremos esse risco, todos nós, de quem corrige, jactar-se julgando ser melhor do que o irmão corrigido. Eu quero te dizer uma coisa: todos nós temos uma única estrutura, somos pó. Se eu querer me ensoberbecer ao corrigir alguém que caiu, meu coração se exaltar, você também pode cair. É isso que Paulo está dizendo no texto. Se nós nos apartarmos um minuto apenas que seja da graça de Deus, nós podemos tropeçar e cair. Todos nós. Todos nós. Há uma queda, há um confronto. Terceiro lugar, há uma ordem. Olha o versículo 2. Qual é a ordem de Paulo? Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Notem que a confrontação agora saiu do verbal e implica agora numa atitude prática. Levem as cargas uns dos outros. A dor dos nossos irmãos também deve doer em nós, em nosso ombro. Eu não posso viver passivo ao ver um irmão sofrendo luta e caos e não colocar o meu ombro debaixo do ombro dele e ajudá-lo a carregar as suas cargas. Levem as cargas uns dos outros. Precisamos levar. Todos nós precisamos levar.
Porque amor, irmãos, apenas de palavra é hipocrisia. Nós não somos o que falamos, nós somos o que nós vivemos. Eu preciso agir, eu preciso mostrar. A ajuda prática aos feridos é a forma mais clara de a igreja se apresentar como uma comunidade terapêutica de ajuda, de graça, de sustento àqueles que caíram. Levem as cargas uns dos outros, em nome de Jesus. Quarto lugar, ele fala agora do julgamento. Olha o versículo 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Notem como um autoexame falso leva ao autoengano. O verbo enganar aqui significa iludir a própria mente. A própria mente. Por isso, um dos grandes perigos ao confrontar aqueles que caem é ir a eles com ar de arrogância, de orgulho. E nada, irmãos, é mais contrário à santidade que o orgulho. Lucas 18:11, Jesus reprovou aquele fariseu porque ele dizia ser melhor do que os demais homens. Eu não sou igual a eles, eu sou melhor. Não sei quantos se lembram de João 8:7. Aqueles fariseus queriam apedrejar aquela prostituta e Jesus o disse: quem não tem pecado aqui, atire, por favor. Todos nós que estamos aqui nessa noite precisamos ser humildes, mansos, tenros, todos nós compassivos e prestativos com aqueles que caíram. Nós precisamos dar a mão a eles e levantá-los e não julgá-los. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Nós nos enganamos. Precisamos dar conta ao corrigir aqueles que caíram do pouco que somos. Nós temos noção disso essa noite? Você tem noção do pouco que você e eu somos? Quinto lugar, ele fala agora de uma atitude sensata. Olha o versículo 4. Mas prove cada um o seu labor, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Prove. Amados, essa palavra prove é tão bendita que só de eu explicar vai cair a ficha. Sedokimazeto, que significa provar depois de um autoexame. Você prova se as suas obras são de fato sinceras, depois que todas as suas obras são passadas pelo fogo. Prove as suas obras e não as obras dos outros. Então você terá motivo de gloriar-se em si e não na queda do outro. Prove as suas obras. Prove as minhas obras. E então você gloriar em si e não no outro. Sexto lugar, ele fala de uma responsabilidade pessoal agora. Olha o versículo 5. Mas cada um levará o seu próprio fardo. Talvez você diga assim: mas pastor, Paulo não errou aí não? Uma leitura superficial do texto vai indicar para nós contradição. Porque se você olhar no versículo 2, Paulo fala assim: levai as cargas uns dos outros. E agora no versículo 5 ele diz: cada um levará o seu próprio fardo. Aqui há duas coisas distintas e maravilhosas para nós. A palavra carga do versículo 2 é barros. Isso é uma carga pesada ou um peso esmagador. Já a palavra fardo do versículo 5 é portion. É um peso comum de uma mochila de um soldado nas costas. Ou seja, Paulo passa das obrigações sociais do cristão no versículo 2, levem as cargas uns dos outros, para o versículo 5, para o fardo que eu preciso carregar sozinho. E esse fardo do versículo 5 é a nossa responsabilidade diante de Deus no dia do juízo.
As cargas dos outros eu preciso ajudar a carregar, mas o fardo você vai ter que se apresentar no dia do juízo com ele diante de Deus. As cargas não. Coloque os seus ombros. Irmãos, em nome de Jesus, é culto de missões. Se você sabe que alguém aqui está passando um estreito, coloque os seus ombros no ombro dele e eu ajude a carregar. Agora existe um fardo que você vai ter que se apresentar com ele quando a trombeta soar. Todos nós. Você não carregará a minha mochila e nem eu carregarei a sua. Você levará o seu próprio fardo. Essa igreja como uma comunidade de apoio aos que caem. Se alguém foi surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não no outro. Mas cada um levará o seu próprio fardo. Nós temos sido uma comunidade terapêutica com aqueles que caem? Sim ou não? Temos sido. Há uma segunda verdade no texto, que é a igreja como uma comunidade diaconal, de serviço, de ajuda. Amados, Paulo muda o foco a partir do versículo 6 até o 5. Ele fala: coloque os seus ombros, não julgue aqueles que caíram, corrige-o, esteja com eles com brandura e guarda-te para que você também não caia. Mas agora ele vira o disco e agora ele traz à tona a igreja como uma comunidade que deve compartilhar as suas bênçãos. Isso aqui é muito profundo, muito. Paulo vai mudar agora e eu quero fazer com vocês 3 perguntas para responder essa questão. Como ser? Por que devemos ser? E quando devemos ser uma comunidade diaconal, de serviço? Vamos ver junto essas 3 coisas e que Deus nos ajude. A primeira delas: como devemos ser uma comunidade diaconal? Olha o versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Quem recebe bens materiais deve compartilhar e repartir bens materiais. Se você ler 1 Coríntios e 2 Coríntios, você vai descobrir que Paulo é uma briga com aquele povo, que ele está tentando defender o seu apostolado e o seu sustento financeiro. 1 Coríntios 9:11, Paulo diz assim: se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito recebemos de vós bens materiais? Sabe o que Paulo está dizendo? Eu tenho pastoreado vocês e feito tantas coisas, será muito eu ser sustentado financeiramente por vocês? Será muito? Será muito, irmãos? O maior apóstolo, o maior pastor, o maior plantador de igrejas, o maior missionário, ser sustentado por uma igreja? Paulo recebeu apoio financeiro de outras igrejas para pastorear a igreja de Corinto. Filipenses 4:15, ele diz que no início nenhuma igreja se associou a ele no tocante a dar e receber, senão a igreja de Filipos. Nenhuma igreja quis abraçar esse homem. Nenhuma. E o pior, irmãos, Paulo passou privações enquanto pastoreou a igreja de Corinto. Privações, muitas privações. 2 Coríntios 11:9 ele diz: estando eu entre vós ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém.
E o que me chama a atenção, pastor, é que 2 Coríntios 11:20, a igreja de Corinto era generosa com os falsos mestres, com os falsos obreiros, é igual hoje. Aqueles que se afadigam na palavra e dão o sangue pela igreja, recebem o resto. E aqueles que pregam palha para a igreja, recebem tudo. Eu que o diga, eu estou por aí, para lá e para cá. Nada mudou, irmãos, nada mudou. Agora o que nos chama a atenção é que mesmo quando ele pastoreou a igreja de Corinto, mesmo nessas circunstâncias, ele não exigiu os seus direitos. Ele não exigiu. Então ele diz em 1 Coríntios 9, 14 e 15, aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho: eu porém não me detenho de nenhuma dessas coisas, e não vos escrevi para que façais isso comigo, antes que eu morra, que alguém me anule essa glória. Pergunta para vocês, por que Paulo abriu mão de ser sustentado pela igreja de Corinto? Por quê? Para não criar obstáculo ao evangelho em Corinto. Atos 18, Paulo foi chamado de impostor pela igreja de Corinto. Ele abriu mão de ser sustentado pela igreja para não criar embaraço para o evangelho. Paulo diz: sustente aqueles que vos sustentam. Sustente-os. Eu amo 1 Timóteo 4,15. Paulo diz para Timóteo: Timóteo, meu filho, digno de redobrados honorários. Primeiro, são aqueles que presidem bem, e depois aqueles que se afadigam no ministério da palavra e do ensino. Eu li uma frase ontem à noite de John Stott. Olha o que ele diz: é preciso lembrar que o que fazemos com as coisas materiais evidencia o quanto valorizamos as coisas espirituais. Nossa! O que fazemos com o nosso dinheiro evidencia o quanto o reino é importante para nós. Aleluia! Em nome de Jesus, invista no seu pastor. Semeie na vida dele. A pessoa mais importante a ser investida na igreja é o pastor. E eu conheço ele. Ele é quase um louco. Acho que não sei quem é pior. Ele estuda, ele busca. Paulo diz, e não eu: aquele que está sendo instruído na palavra. Quem são esses? Nós. Faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Quem instrui vocês? O pastor de vocês. Como? Investindo. Segunda pergunta é por quê devemos ser uma igreja diaconal, uma igreja oikonomos. Há 4 coisas. A primeira está no versículo 7. Porque há uma semeadura e uma colheita. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Paulo está falando aqui ainda do sustento financeiro dos ministros fiéis da palavra. Só que ele diz: tudo que plantamos, colhemos. Escute isso aqui, irmãos. O homem é livre para escolher, mas ele não é livre para escolher as consequências do que ele escolheu. Você decide o que plantar, mas você não decide o que colher. Você vai colher a mesma natureza daquilo que você semeou. Essa é a lei da causa e do efeito. Colhemos exatamente a mesma natureza daquilo que semeamos. Uma árvore má não dá bons frutos. Quem colhe vento, quem planta vento, vai colher tempestade, inevitavelmente. Tentar zombar desse princípio
é tentar zombar de Deus. O que você planta hoje, você vai colher logo ali, inevitavelmente. O que você tem plantado? O que você tem semeado? O que nós temos feito para o reino de Deus? Essa é a pergunta que eu tenho feito, irmãos. Mesmo no meio de crise, como César disse, o reino de Deus não para, o reino avança. Nós precisamos ser semeadores, mesmo em tempos de crise, porque a crise revela quem é quem. Segundo, há 2 tipos de semeadura e 2 tipos de colheita. Olha o versículo 8. Porque o que semeia para a carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. No que concerne as coisas espirituais, só há 2 semeaduras: ou semeamos para a carne, ou semeamos para o Espírito, e apenas 2 colheitas: ou colhemos corrupção, ou vida eterna. Notem que a raiz determina o fruto, e não o fruto a raiz. O que planta, você colhe. Semear para a carne significa deixar que a velha natureza se expresse livremente. Semear para o Espírito significa permitir que o Espírito se expresse como Ele quer. Semeamos para a carne ou para o Espírito. Já os termos corrupção e vida eterna podem ser entendidos de 2 formas. Escute isso aqui. Primeiro, quantitativamente, e segundo, qualitativamente. Do ponto de vista de quantidade de dias, os 2 são parecidos. Corrupção e vida eterna durarão para sempre. Para mim, a pior sentença de todas da Bíblia é Apocalipse 22:11. No dia do juízo, Jesus vai olhar para muitos e dizer: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Escute isso aqui. Apocalipse 22:11 não é para os nossos dias. Porque se o desejo de Deus hoje fosse que o imundo continuasse na prática da imundícia, então haveria contradição de Ezequiel 18:23. Acaso tenho eu prazer na morte do ímpio, senão que ele se arrependa e viva? O desejo de Deus é que você que está aqui nessa noite ouça aquela doce voz e renda-se a Ele, e viva uma vida para Ele, para Ele, para Ele, todos os dias da sua vida. É a graça de Deus superabundar dentro de você, e você poder olhar para Ele e dizer: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você vive uma vida para Ele hoje, amanhã e até Jesus voltar. A pior fala de Jesus no dia do juízo será: continue fazendo o que você sempre fez. Se você é santo, continue a santificar-se. Se você vive uma vida imunda, continue sendo imundo. No dia do julgamento, diz Apocalipse 22:11, que não haverá alteração de julgamento. Não haverá. Quem somos nós nessa noite? Qual é a vida que temos vivido? Temos semeado para a carne ou para o Espírito? Qualitativamente, as 2 expressões revelam um forte contraste. Daniel 12:2 diz que os que semeiam para a carne serão levantados para o horror eterno e viverão apartados de Deus para sempre. Agora Daniel 12:3 diz que os que forem sábios, os que semearam para o Espírito, serão levantados
como a luz no firmamento e como as estrelas. Aleluia! Irmão, eu quero dizer para você que está aqui nessa noite que vale a pena semear para o Espírito. Vale a pena viver uma vida fiel a Deus. Vale a pena. Porque a qualquer hora dessas, a trombeta soa e Ele nos arranca daqui. E viveremos para sempre, e sempre, e sempre ao lado dEle. De eternidade em eternidade, para sempre e sempre. Terceiro lugar, escutem isso agora. Diz Paulo que é possível cansar-se da obra e na obra. Olha o versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem. Eu vou dizer algo a vocês. Eu entrei em choque quando eu li isso aqui a primeira vez. Eu falei, não é possível isso. Não é apenas o pecado quem cansa. Fazer o bem também pode cansar. Já pensou nisso? Que você que está aqui essa noite pode jogar tudo para o ar e cansar-se de fazer o bem. Às vezes nós estamos vivendo a nossa vida tão louca e vivemos, eu estou tão cansado. Irmãos, trabalhar faz bem para a saúde, é o pecado que cansa. O trabalho é digno, é honroso, é o pecado que nos fadiga e que nos cansa. Fazer o bem também pode produzir cansaço, porque nem sempre praticar o bem traz recompensas imediatas. É por isso que muitos estão cansados na obra e da obra. Nem sempre quem recebe o bem reconhece e agradece o seu benfeitor. Por isso muitos estão cansados na obra e da obra. Há aqueles que fazem o bem e os que fazem o mal. Há aqueles que pagam o bem com o bem, o mal com o mal. Mas nós somos aqueles que não nos cansamos de fazer o bem. Nós não podemos cansar, irmão, de abraçar o próximo. Não podemos. Não podemos nos cansar de praticar boas ações. Não podemos. Não podemos deixar de dar um abraço. De muitas vezes tirar um dinheiro do bolso e ajudar o irmão. Não se canse de fazer o bem. E por quê? Quarto, porque a recompensa pode até tardar, mas ela é certa. Ele diz, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Meu irmão, quem está fazendo a promessa para vocês não é um pastor terreno, é o sumo pastor. É o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores que diz: não se canse de ajudar pessoas, porque ao seu tempo, diz Jesus, eu vou honrar vocês. Ainda que os homens não valorizem vocês, eu valorizo vocês e eu vou honrar vocês. Aleluia! A nossa recompensa não vem da terra, ela vem do céu para a terra. É Deus quem toca os homens para fazer a vontade dele na terra. Em nome de Jesus, não olhe. Não olhe se você não obteve recompensa imediata. Olha para a cruz. Olha o que ele fez por você e para você e através de você, e continue fazendo o bem. Não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Irmãos, o Salmo 126 é pós-exílio. E olha o que aqueles homens disseram. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua dizia: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres.
Aí no versículo 4 ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Derrama a chuva serôdia sobre nós de novo e muda a nossa vida, porque está tudo seco. E aí ele diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, ele voltará feliz, trazendo a recompensa. Louvado seja Deus! Não se canse, não se canse, em nome de Jesus. E eu quero terminar com a terceira pergunta: como? Por quê? Agora Paulo fala: quando devemos ser? O tempo, quando? E aqui há três coisas no versículo 10 que, com respeito à prática do bem, precisamos observar. A primeira: qual é o tempo? Diz: enquanto tivermos oportunidade. Notem que nem toda estação é própria para lavrar e para semear. Os agricultores ativos, eles verão o tempo exato de plantar, e eles não deixam aquele tempo passar. Não deixam, não deixam, não deixam. Irmãos, devemos fazer o bem sempre que tivermos oportunidade. Sempre. Nem todo o tempo eu vou ter oportunidade, mas sempre que eu tiver oportunidade eu preciso fazer o bem. Nós não podemos ser omissos, como o sacerdote e o levita de Lucas 10, 25, que passaram de largo diante do drama do homem caído à beira do caminho. Escute isso: a necessidade do próximo é a oportunidade escancarada diante dos nossos olhos. Qual é o tempo? Enquanto você tiver a oportunidade. Segundo, qual é o alcance? Diz Paulo: faça o bem a todos. Todos. Não deve existir barreira étnica, nem cultural e nem religiosa para a prática do bem. Não podemos fazer o bem apenas para os nazarenos. Não podemos. Eu preciso fazer o bem a todos, porque não é apenas por meio de nossas palavras que testemunhamos aos perdidos, mas por meio das obras também. Aliás, as nossas obras gritam mais do que as nossas palavras. As nossas obras, as ações, elas falam mais alto na alma das pessoas do que as nossas próprias palavras sem ações. Faça o bem a todos, a todos. Talvez você diga: mas pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa pessoa merece as minhas boas obras? Deixa eu te fazer uma outra pergunta: acaso merecíamos o que Deus fez por nós em Cristo Jesus? Merecíamos? Deixa eu refrescar sua memória quem éramos nós. Romanos 5, a partir do versículo 6, diz que Jesus morreu por ímpios, por pecadores, por fracos e por inimigos de Deus. Faça e não olhe a placa. Façamos a todos. A todos, irmãos, a todos, em nome de Jesus. A todos, a todos. Nenhum de nós aqui pode ser também como intérprete da lei que se esquivou de Jesus em Lucas 10, 29, perguntando assim: Senhor, quem é o meu próximo? Pergunta errada. A pergunta não é quem é o meu próximo, e sim de quem eu devo ser o próximo. A grande pergunta nessa noite é: de quem nós podemos ser o próximo? Faça o bem a todos, em nome de Jesus. E último, tempo, enquanto tiver oportunidade. O alcance: faça o bem a todos, e a prioridade, mas principalmente os da família da fé.
Aqui não acontece isso. Mas eu sei de tantas igrejas que irmãos passando fome do lado e nós nem sabemos. Pessoas com necessidades do lado e todos nós comemos muito bem em casa. Façamos principalmente os da família da fé. Irmãos, eu quero terminar com essa frase. Eu escrevi ontem à noite. Ao crescermos e aumentarmos o amor uns para com os outros aqui dentro, esse amor chegará aos outros de fora. Não adianta nada se nós não crescermos em amor uns para com os outros aqui dentro. Esse amor nunca chegará para os de fora. Vamos ficar de pé. Feche os olhos, vamos orar por alguns instantes. A palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus, não é palavra de homens. Eu gostaria que você falasse um pouco com Deus agora. E falasse para Ele como nós temos tratado aqueles que caem. Senhor, em nome de Jesus, Deus, se alguém foi surpreendido em alguma falta e caiu, nós que somos espirituais, que possamos encaixar esse osso que está exposto na perna e o enfaixar, restaurá-lo, e ajuda-nos a guardar, para que não venhamos a ser tentados na área que aquele irmão caiu. Ajuda-nos a levar as cargas uns dos outros. Ajuda-nos a colocar o ombro debaixo daquele irmão que está gemendo aqui entre nós. Ele está cansado, ele está muito exausto. Que coloquemos os nossos ombros e, como cantamos aqui nessa noite, usa-me como um farol. Usa os nossos ombros como um farol a andar com essa pessoa por 2 léguas, se preciso. Ajuda-nos a olhar para nós mesmos e provar se as nossas obras são dignas de fato. Há um fardo que nós entregaremos nas suas próprias mãos no dia do juízo, e o Senhor vai olhar para cada um de nós e dizer: ó servo meu, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre muito eu te coloco agora, entra no meu gozo e não saia mais. Deus, em nome de Jesus, apruma as nossas pernas, os nossos joelhos. Se eles estiverem trôpegos nessa noite, que o Senhor possa segurá-los e firmá-los nessa noite. Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a semear na vida de pessoas, na vida daqueles que semeiam na vida da gente. Ajuda-nos a investir na vida desses, a semear, não para a carne, mas para o Espírito. Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a não cansar de fazer o bem, nunca cansarmos, porque ao seu tempo ceifaremos, se nós não desistirmos. E aqui não há ninguém que vai desistir, porque nós sabemos quem nos chamou, e o Senhor tem mandado nos ir e fazer a obra do Senhor. Enquanto tivermos oportunidade, Deus, coloca a oportunidade diante de nós.
para ajudarmos a todos quantos o Senhor colocar diante de nós, e os da família da fé, ajudá-los, orar por eles, chorar por eles, se alegrar por eles, em nome de Jesus. Apruma os nossos caminhos, faz coisas novas na vida de cada um de nós nessa noite, e ajuda-nos a ter o foco em Ti e nas pessoas, porque nós somos Teus, e grandes coisas o Senhor ainda há de fazer em nós, através de nós, nessa igreja, em cada um aqui. Eu Te louvo, Pai, por essa palavra bendita. Ensina-nos a andar conforme o Teu querer. É a minha oração em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Aleluia.